Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por este encontro que põe luz em nossas decisões, em nossas buscas. Este encontro que nos traz a revelação da sua verdade e nos coloca num ponto de decisão da nossa vida. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. A leitura orante de hoje, ela nos traz as leituras da igreja, né? Que a primeira leitura estamos continuando, né? Está em Atos, capítulo 5, do 27 ao 33. O Salmo é o 33, 34. E a resposta do Salmo é: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Essa resposta do Salmo é muito bonita. O infeliz gritou e foi ouvido. Às vezes ficamos demandando que o mundo nos ouça, mas é Deus que ouça nosso clamor, nosso grito. E o Evangelho está em João 3, do 31 ao 33. E o Espírito Santo nos diz hoje: a quem eu estou anunciando? Olha como as leituras nos colocam na reflexão. E eu não sei se quando você escuta as leituras na missa, às vezes eu tenho dificuldade de concentrar na missa, então a leitura orante tem me ajudado muito a ter mais atenção às leituras, porque elas nos fazem perguntas valiosíssimas, porque são perguntas que nos provocam a refletir se nós estamos no caminho que agrada a Deus, né? Então, o Espírito Santo me pergunta: a quem que eu estou anunciando? Pergunta aí no seu íntimo, para você mesmo: a quem eu estou anunciando? E aí, então, na primeira leitura, a gente está naquela parte da continuação da libertação dos discípulos, né? Da prisão. E aquela que o anjo vai, liberta e manda que eles anunciem. Então, antes acontece isso: o anjo liberta à noite, tira eles da noite. Vamos fazer sempre essa referência aí da noite como algo que está fora da luz de Deus, né? E aí, então, o anjo, além de libertar, fala: vai anunciar o que vocês estão vivendo. E aí, então, como é que acontece, né? Aí, nessa leitura de agora, a guarda do templo trouxe eles sem violência, porque eles estavam já com receio de serem apedrejados, porque muitos já estavam ouvindo o que eles anunciavam. E aí, o grande conselho, né, dos sumos sacerdotes, eles ordenaram aos discípulos de Jesus: não preguem em nome deste. Não preguem em nome deste, em nome de Jesus, né, gente? Não preguem neste nome. E a hipocrisia deles era tanta, né, que eles, assim, ainda estavam indignados, porque o que os discípulos estavam pregando estava dando o povo a entender que eles, os sumos sacerdotes, eram responsáveis pela morte de Jesus, que na verdade eram mesmo, né? E aí, ali no andar da história dos acontecimentos, foram eles que conduziram Jesus até a condenação. E aí, eles então estavam querendo sair dessa responsabilidade que eles mesmos provocaram, né? Quantas vezes eu provoco uma situação e depois eu não quero me responsabilizar por ela, né? E aí, então, o anjo mandou ali anunciar, e agora eles estavam mandando eles se calarem. O anjo é o enviado de Deus. E os representantes dos judeus, eles estavam proibindo eles de falar. E aí, com ousadia e coragem, olha, gente, o que eu fico pensando aqui? Aqueles mesmos que esconderam-se de Jesus, que negaram Jesus, aqueles mesmos que não ficaram com Jesus na dor da cruz,
aqueles mesmos se encheram de ousadia e responderam assim: importa obedecer primeiro a Deus, não aos homens. É interessante que eles não falam assim, primeiro a Deus, depois aos homens, não. É importante obedecer a Deus e não aos homens. Essa era uma decisão que, essa ousadia deles demonstrava uma decisão firme, madura, aprofundada. É algo que eles não experimentaram antes, mas na perda eles experimentaram esse aprofundamento na fé. Às vezes é uma perda, é uma dificuldade que a gente passa, que a gente então fica no fio da navalha, né? Ou a gente abandona a fé e aí cai num vazio enorme, ou a gente firma na fé e crê que Deus nos justificou, que por Ele tudo vale a pena, tudo, inclusive os nossos sofrimentos, porque eles nos levam à ousadia, à maturidade espiritual, né? E eles então eram transformados, novas criaturas, eles foram transformados pela fé. E isso é bonito de ver, porque eu sou assim, você é assim, né? E a gente então, vacilantes na fé, eles nos mostram que sim, foi para pessoas como nós, né? Para os atrapalhados que Deus veio, os doentes. Não foi para os sãos, foi para os doentes. E aí, então, com essa afirmação, né? Eu quero ler uma parte que eu acho que fala de modo muito bonito. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes suspendendo no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Tudo que Deus queria era isso. A entrega do seu filho é para isso, a fim de dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas. Disso, é isso que eu quero anunciar. Por que o Espírito Santo pergunta a quem eu estou anunciando? Porque é isso que ele quer, que nós anunciemos. Deste fato, nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedeceram. Aí, né, o povo lá do Sinédrio ficou irritado, enfurecidos. Provavelmente continua na leitura de amanhã, sim, continua. E então a gente vê como o inferno se abala quando nós decidimos, da maneira que for, caminharmos com Jesus. Se a nossa boca é aberta para anunciar a palavra de Deus, não há espaço, não pode haver espaço para nenhum outro anúncio, porque é a luz de Cristo que ilumina a nossa vida. É a luz que põe fim à treva. Se eu apagar agora aqui, essa luz que está, eu vou ficar na treva, eu vou ficar na escuridão. Vocês não vão me ver, mas a luz de Cristo, ela revela tudo. Então, se você está passando, se nós estamos passando por momentos difíceis, e a gente sempre passa, né? Não é porque muitas vezes vocês me veem com a cara feliz ou o outro que a pessoa está vivendo no mar de rosas. Não. É porque parte das dores que vivemos, o Espírito Santo vai nos ensinando a confiar que a dor é um processo, que no final o que vale é o que vai nascer dessa dor. Então que nós possamos apostar
que o que anunciamos é verdadeiramente o que nos leva para o caminho de Deus. Por isso que eu achei a resposta do Salmo tão bonita. Este infeliz que gritou a Deus foi ouvido. Gente, o mundo não nos escuta. E às vezes a gente se esbraveja. Eu quero que me escute. Uma demanda de uma dor, de uma ferida tão imatura. Porque aquele que verdadeiramente tem os ouvidos abertos para nós, mesmo que sejamos infelizes, pecadores, nosso grito ele ouve. E a gente tem que gritar, e a gente tem que falar, porque nós queremos a luz de Cristo na nossa vida. Que palavra bonita hoje é aqui no diário de oração. Tem um pé de página muito bonito que eu quero ler de Santa Teresinha do Menino Jesus. Querida Santa Teresinha, Jesus disse que no último dia enxugará todas as lágrimas dos olhos dos eleitos. Jesus vai enxugar sua lágrima, a minha. E como verte águas por aqui, viu? E sem dúvida, quanto mais lágrimas houver para enxugar, tanto maior será a consolação. Ai, obrigada, Santa Teresinha. Que Deus hoje nos encha de coragem, vigor, ousadia. Que Ele nos encha dos dons do Espírito Santo. Da fé, aumentando nossa fé, para que nós possamos anunciar o que verdadeiramente é eterno, que é o céu. Vamos anunciar o céu. Vamos anunciar que Cristo está no meio de nós. E às vezes o silêncio fala mais alto, porque a mudança tem que acontecer de fato na nossa vida, para que a gente possa transbordar dela. A boca transborda o que o coração está cheio, vamos nos encher do amor de Deus, para que a gente possa anunciar este Deus verdadeiro que transforma todos. Porque eu amo quando alguém fala assim, você está tão diferente, que o mundo veja a sua diferença, que o mundo veja que você não é aquela que foi um dia. Olha para trás e dê glória a Deus, porque hoje não somos mais o que fomos um dia. Pela misericórdia de Deus, não somos mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Anuncie o verdadeiro amor. O amor me ama. Fala isso para você agora. O amor me ama. Por isso eu vou anunciar. Quando estamos apaixonados, anunciamos. Que nós nos apaixonemos por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.